Hoje eu tenho a grata satisfação de receber em nossos estudos a deputada federal Marília Reis, pré-candidata a governadora pelo Solidariedade, né? O André de Paula, também pré-candidato, o ex-prefeito Romero Guimarães, o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, pré-candidato a deputado estadual, Neném Dudu, nosso companheiro Gilberto Rodrigues está por aqui, Danilo, lá de Tuparetama, Érica, a vereadora Aline, lá de Afogados da Engadeira. Bom, diversas pessoas estão por aqui, nosso parceiro jornalista Divonaldo, e hoje pela manhã a governadora, a pré-candidata a governadora Marília, esteve no Clube de Campo aqui de São José do Egito, acompanhado por Dr. Romero e lideranças políticas da cidade, e no encontro, num bate-papo. Nós vamos começar a primeira rodada de cumprimentos, cumprimentando os ouvintes da Gazeta FM, os ouvintes do Pajeú, e começo com a pré-candidata Marília Reis. Seja bem-vinda, prazer imenso receber em nossos estúdios. Seus cumprimentos iniciais aos ouvintes da Gazeta FM. Obrigada, João, obrigada, Marcelo. Queria agradecer também a Gilberto Rodrigues, amigo de meu avô de muitos anos. Não vou denunciar a sua idade não, viu, Gilberto? Mas Gilberto me viu menina, muitas vezes andando por aqui, pelo Recife. Queria agradecer muito a doutor Romério, ao presidente da Câmara, João de Maria, que está conosco também. Queria agradecer a presença também do meu amigo Irlando Parabólicas, prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, que sempre nos acompanha, sempre está com a gente, principalmente no Sertão, há muitos anos nessa caminhada. O futuro deputado estadual, Luciano Duque, também está conosco e com uma grande gestão em Serra Talhada, que eu tive a honra de participar junto com ele como deputada federal. Alberto Tiago, Aldo, J. Ferreira, enfim, todos que estão conosco, vereadores de Brejinho, que vieram conosco aqui hoje, que estão com a gente a partir de hoje. Queria agradecer a todos em nome de Chico Dudu, que além de vereador é ex-prefeito e está com todo o grupo. Enfim, todos que estão conosco. Veio o vereador Danilo de Tuparetama, o vereador Pastinha de Pesqueira, a Aline Mariano, que é de Afogados da Engazeira, mas é vereadora do Recife. E queria também saudar o futuro senador de Pernambuco, meu amigo André de Paula, fez aniversário ontem, viu, gente? Parabéns. E será o senador de Pernambuco. Com certeza não será somente mais um senador do nosso estado. Bom, aproveito e passo a palavra para o aniversariante, né, o pré-candidato ao Senado, André de Paula. Nossos parabéns em nome de toda a equipe da Gazeta. Eu fico dizendo que é aniversário dele porque ele fica com vergonha, viu? Aí eu fico sempre lembrando. Devia ter dito para encomendar o bolo, né? Era isso, João Carlos, que eu ia dizer. Você andar com Marília tem disso. Eu já senti que vou fazer aniversário todos os dias nos próximos 7 dias, entendeu? Mas queria lhe cumprimentar a Marcelo, a Gilberto, cumprimentar aqui ao nosso ex-prefeito, doutor Romério Guimarães, cumprimentar aos vereadores, na pessoa do presidente da Câmara Municipal de São José do Egito, João de Maria, cumprimentar esse grande companheiro, ex-prefeito de Serra Talhada, um político com a trajetória brilhante, vitorioso, e que eu tenho convicção absoluta que na Assembleia Legislativa vai ser a voz altiva, independente, corajosa do homem do sertão, Luciano Duque. E cumprimentar o prefeito Irlando Parabólicas, que está nos acompanhando em todos os eventos, é um companheiro solidário que está ao lado de Marília desde o primeiro momento. Cumprimentar, por fim, a minha futura governadora de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho, tenho dito isso, de fazer parte dessa história, porque nós vamos fazer história. Pernambuco vai ser liderado a partir do dia 1º de janeiro, pela primeira vez, pela sensibilidade, pela competência de uma mulher, Marília Reis. E cumprimentar finalmente o mais importante, os amigos, as amigas aqui do Pajeú que nos ouvem pela Gazeta FM. Ok, vamos seguir a fila. O ex-prefeito Romero Guimarães também cumprimentou os ouvintes da Gazeta, que recepcionou a doutora Marília, a deputada, lá no Clube de Campo hoje pela manhã. Boa tarde, João Carlos. Queria agradecer a você, queria agradecer ao blogueiro Marcelo Patriota, agradecer ao diretor-presidente Gilberto Rodrigues, meu amigo desde a infância, agradecer a presença da nossa futura governadora Marília Reis,
futuro senador André de Paula, futuro deputado estadual Luciano Duque, cumprimentar aqui em nome dos demais companheiros, em nome de Elias, meu compadre Neném, Zé Dudu, dizer a Marília que é um prazer enorme recebê-la na terra da poesia e que São José do Egito hoje dá seu pontapé para a grande vitória da oposição no estado de Pernambuco. Marília, eu não tenho medo, eu tenho lado, é diferente. Eu sou filho de uma senhora que tem hoje 94 anos de idade e goza de plena lucidez. Ela, conversando comigo essa semana, me disse que tinha votado em todas as eleições que a Raiz foi candidato, com exceção daquele que foi candidato no Recife, porque ela morava aqui no Sertão. Votou nele na primeira eleição para governador, votou na segunda eleição para governador que ele se elegeu, votou na terceira que ele não se elegeu, e votou na quarta que ele se elegeu governador, e votou também quando ele foi candidato a deputado federal. E ela disse que será com muito orgulho que votava em Arraes novamente, porque votando em Marília Arraes, estaria votando em Miguel Arraes em memória. Assim, isso me toca muito, porque é uma senhora de 94 anos que não se dobra a capricho de quem quer que seja. Ela vota, já votou em todas as eleições, votou em Lula, vai votar novamente, votou em Dilma, votou em Lula, votou em Haddad, e agora diz que vai encerrar o ciclo de votação dela votando na neta de Arraes e em Lula para presidente da República, a neta de Arraes para governadora. Então isso é de muita emoção, de muito orgulho, e saber que no auge da idade dela, de 94 anos, mas na sua plena lucidez, ela vai ter o prazer de ver uma mulher governando o estado de Pernambuco, eleita pelo voto popular. Seja bem-vinda, Marília Arraes, seja bem-vinda de Paula, seja bem-vindo, Luciano, ao berço imortal da poesia. Bom, na sequência, o ex-prefeito de Serra Talhada, né, pré-candidato a deputado estadual, Luciano, dando bom dia aos ouvintes da Gazeta FM. Seja bem-vindo. Obrigado, eu queria dar um bom dia a todo o povo aqui do Pajeú de Cima, o pessoal de São José do Egito, a companheira Marília, nossa futura governadora, o futuro senador André, Romero Guimarães, em nome dele, cumprimento todas as lideranças aqui de São José do Egito, os vereadores e o movimento popular, e dizer ao povo que nós vivemos um momento histórico em Pernambuco, e o Pajeú sempre foi a vanguarda da política desde a época de Arraes. E sem dúvida, Marília, junto conosco, vivenciamos momentos muito difíceis na história, assim como Arraes, o afastamento de Dilma, a prisão de Lula, e nós sempre estivemos desse lado, nesses momentos mais difíceis. Para nós é importante colocar que o projeto de Marília representa o sonho, o resgate da história do povo pernambucano e da altivez de um povo que não se dobra. E para isso nós precisamos eleger um time, os nossos deputados federais, deputados estaduais e também o senador da República, que com certeza será André de Paula, que junto com seu partido vai estar ajudando o presidente Lula a governar e ajudando Pernambuco com Marília. Então deixo um abraço a todo o povo aqui do Alto do Pajeú, Tuparetama, onde tivemos ontem, Brejinho, Santa Terezinha, estou chegando mais tarde, Tabira, Afogado da Engazeira e Tapetim também. Um grande abraço. Bom, eu vou agora conversar, um bate-papo com a deputada Marília Arraes, pré-candidata a governadora, e aquela história de jornalista que o inocente quer saber. O ex-presidente Lula esteve em Pernambuco, em Recife, Serra Talhada, Garanhuns, e uma parte da militância vaiou, principalmente quando Paulo Câmara, quando Danilo Cabral ia falar, e uma turma gritando pelo nome da senhora, Marília, Marília. Quem pagou aquele povo para ir para lá? Veja, eu acho que não foram pagos não, né? Até porque quem tem máquina não sou eu, quem tem esse poder todo, quem tem a possibilidade de fazer tudo isso, normalmente é quem tem governo, é quem tem poder, e a gente não tem. Então, eu acho que seria, eu acho, João, que é até um desrespeito a essas pessoas. Você fazer essa pergunta, me perdoe, mas as pessoas estavam lá manifestando sua consciência. Inclusive, em Garanhuns, prefeita do PSB, em Serra Talhada, a prefeita é do PT e apoia, aliás, nesse caso caberia outra conjunção, né? Mais apoia Danilo Cabral.
E no Recife, eles têm a prefeitura do Recife, eles têm o governo do estado. Então, não faz nenhum sentido essa pergunta. É uma desconexão extrema com o sentimento da sociedade, com o sentimento de Pernambuco. Você achar que vai colocar lá num palanque Paulo Câmara, Danilo Cabral e suas lideranças de um governo que tem uma rejeição maior do que a de Bolsonaro em Pernambuco e achar que as pessoas vão aceitar isso de boa. As pessoas querem votar em Lula, mas não querem votar em Paulo Câmara, não querem votar em Danilo Cabral. Então, eu acho que isso é muito simples, isso é muito fácil de entender para quem está no dia a dia com as pessoas. Agora, quem vive dentro de um gabinete, fazendo acordo de toma lá da cá, acordo de, você me apoia aqui, eu lhe apoio não sei onde, eu lhe dou o tempo de TV e acha que o povo vai absorver isso de maneira pacífica, aí realmente acho estranho. Para quem está no dia a dia conversando com as pessoas, acho que foi muito natural o que aconteceu. A senhora, evidentemente, vai formar o governo, já está com a sua chapa completa, né? Sentindo a falta do candidato a vice-governador Sebastião, né? Por motivos superiores não pôde vir. Ele está na convenção nacional do partido dele, que está acontecendo em Minas Gerais, por isso não está com a gente, mas queria muito estar aqui, até porque a região dele, ele também é do Pajeú, como vocês. Exato. Quais os projetos para Pernambuco? Bem, a gente poderia passar o dia aqui falando, né, sobre os projetos, sobre o que a gente pensa para o Estado. Pernambuco é um Estado que está numa situação difícil, porque o que a gente vê é um abandono total. Parece que não tem governo no Estado, parece que jogaram o Estado à sua própria sorte. As estradas, parece que teve um bombardeio, as estradas de Pernambuco estão numa situação terrível. Isso dá um impacto na vida das pessoas diretamente, na segurança de quem está andando pelas estradas, impacta a economia, a possibilidade de interiorização do desenvolvimento, impacta no escoamento da produção de quem mora no sítio, mora no distrito e está fazendo sua produção rural, pequeno agricultor. Então, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E não há um plano concreto, organizado, de recuperação dessas rodovias de Pernambuco. O que a gente viu foi o governo sair negociando apoio político em troca de convênios, em troca de fazer estrada X, estrada Y. Foi isso que a gente viu e que as poucas que saíram, acho que não ficaram só na promessa, as pessoas também não se sentem compradas por isso. Pode até negociar o apoio de uma liderança, mas não do povo de Pernambuco, o povo daquele lugar. A gente está com a saúde que está muito grave. Saúde é a questão que é mais abordada pelas pessoas onde a gente chega. A saúde de Pernambuco está doente, está numa situação muito difícil. Até porque eles fizeram promessas nos últimos tempos de construção de estruturas que eram necessárias, como, por exemplo, o Hospital de Petrolina, o Hospital de Serra Talhada, que ficou pela metade, e aí levaria o OSPAN lá de Serra Talhada a virar um materno-infantil, o Hospital da Mulher de Caruaru. Há uma grande concentração na região metropolitana, pessoas que vivem num sofrimento muito grande, né, para cima e para baixo, quando a gente precisa descentralizar o acesso à saúde e recuperar as estruturas que já tem. Inclusive, nós temos o projeto Mais Médicos Pernambuco, que tem como objetivo formar pernambucanos médicos, dar bolsas para esses pernambucanos do interior, da periferia, que não podem pagar o curso de medicina, mas têm essa vocação, querem servir as pessoas como médicos e com o compromisso de, em troca, esses profissionais, depois de formados, ficarem no mínimo 3 anos trabalhando no interior. E com isso a gente tem o objetivo de levar médicos para todas as cidades do estado, e assim a gente também aumentar a quantidade de médicos para a nossa população. Nós temos hoje um problema grave, e São José do Egito sabe e está sofrendo bastante com a insegurança. O Pacto pela Vida foi uma política pública que no início até deu certo, mas foi se perdendo ao longo do caminho. Assim como as lideranças do PSB estão desligadas do sentimento da política, elas estão desligadas também do que está acontecendo de fato no Estado. E na segurança não é diferente. A gente está vivendo uma sensação de insegurança muito grande. São José do Egito já sofreu demais com arrombamento de banco, com estourando caixa eletrônico lá atrás. Aí depois os bandidos desistiram, foram para outro lugar. Não foi por ação efetiva do governo, não. Mas hoje a gente vive uma situação de insegurança muito grande.
O que é que a gente precisa? Aumentar o efetivo policial. Recentemente houve uma contratação de alguns profissionais, mas para chegar à mesma proporção que existia na década de 90, é necessário contratar mais de 2.000 novos profissionais policiais militares para fazerem a segurança das pessoas. Mas fora o número de profissionais, tem também que dar condições para essas pessoas trabalharem, tanto os que estão no policiamento ostensivo, quanto a Polícia Civil, que precisa de condições de trabalho. Tem delegacia, aliás, a maior parte das delegacias do interior, quem banca água, material de limpeza, papel higiênico, é a prefeitura, como é o caso aqui de São José do Egito, que a própria comunidade, a prefeitura tem que bancar, senão esses policiais não têm condições dignas de trabalho, de investigar. Como é que você vai chegar a investigar um crime de homicídio, um crime de estupro, crimes que afetam diretamente a vida das pessoas, ou tiram a vida, ou afetam para sempre a vida daquelas pessoas, se não tem as condições devidas de trabalho? Então, a segurança pública, sem dúvida, é uma das nossas maiores prioridades, junto com a saúde, junto com a infraestrutura, que engloba as estradas e também o abastecimento de água. Blogueiro Marcelo Patriota. Deputada Blog Marcelo Patriota, deputada, qual a sua proposta para a nossa região do Pajeú? O que é que pensa Marília Reis para o Pajeú? Porque o Pajeú a gente é muito da gente aqui, a gente se preocupa muito com as coisas da gente. Qual a sua proposta? Porque o Miguel Arraes tinha, sim, proposta e ações para cá. Como pensa Marília Reis no eventual governo para o Pajeú? Inclusive, Marcelo, o Pajeú é muito grande e diverso, né? E a região daqui de vocês tem uma vocação para a cultura que é referência não somente para Pernambuco, mas para o Brasil. A gente precisa ter um fomento à cultura permanente, que a gente não resuma a cultura somente a festivais, a ciclos, porque a cultura faz parte da formação humana, da formação cidadã, e é uma grande cadeia produtiva, econômico-produtiva, a cadeia da cultura, não somente para os artistas, mas para todos que fazem a cadeia cultural. Então, esse é um dos meus grandes sonhos, que a gente leve o Pajeú, principalmente São José do Egito, que tem, né, que é a terra dos poetas, que a gente possa levar para o mundo a nossa arte, a nossa cultura e valorizar de verdade. Mas, principalmente, eu acho que não dá para a gente falar em interiorizar desenvolvimento, Marcelo, sem cuidar da infraestrutura, que está muito abandonada ultimamente. Então, o nosso compromisso é fazer um planejamento de recuperação das ruas, um planejamento sério, sem estar perseguindo quem é adversário ou quem não votou na gente, sem estar simplesmente querendo beneficiar A, B ou C. A gente precisa ter um planejamento de acordo com o papel de que cada rodovia exerce para o desenvolvimento da região, para aí dar condições de atrair outros investimentos. Hoje a gente tem o aeroporto de Serra Talhada, que pode ser muito melhorado e que vai impactar no desenvolvimento de toda a região do Pajeú, aliás, de todo o sertão, também do Sertão Central e de outras e de regiões próximas. Então, é importante que a gente aproveite determinados potenciais, o que a gente já tem, e busque expandir esse desenvolvimento que Luciano Duque começou em Serra Talhada para toda a região. A senhora recentemente cancelou uma viagem que vinha a São José do Egito quando aconteceu aquelas enchentes na capital em Recife. Mais de 100 pessoas perderam a vida pela falta de infraestrutura. O que fazer para melhorar a região metropolitana e também cidades do Agreste que sofreram e que sofrem com as enchentes? Pois é, naquele dia a gente não tinha como sair do Recife, a gente ficou preso no Recife, a BR-232 alagada, e não teve condições de vir para o Pajeú, não teve condições de viajar, por conta de toda essa questão que foi uma tragédia anunciada. Quando você vai observar no Recife, além das pessoas terem perdido suas vidas, perdido suas casas, perdido tudo que tinham nos morros, por uma falta de infraestrutura, por uma falta de investimento histórico em infraestrutura, e eu tenho 15 anos de mandatos de vida pública, e a vida inteira eu falei isso, sobre obras de morro, contenção de encostas, convivência com os morros e também investimento em programas de habitação, porque Pernambuco é um estado com o maior déficit habitacional do Nordeste. Só no Recife faltam 71 mil moradias, estão com 71 mil famílias, não têm onde morar.
e no estado inteiro mais de 320 mil moradias. Então, isso significa que é preciso ter um programa de Estado, um programa que ultrapasse os governos, que permaneça governo a governo. Por isso, um dos nossos compromissos é de destinar, no mínimo, 1% do orçamento do governo do Estado para a habitação popular, para que a gente vá progressivamente ultrapassando, não é, vencendo esse grande déficit habitacional que existe em Pernambuco. Na região metropolitana, no Recife, falta uma gestão metropolitana. Claro que a maior parte das obras estruturais é de responsabilidade dos municípios, mas as partes mais afetadas foram aquelas limítrofes entre as cidades, porque termina virando terra de ninguém. Um município joga para o outro a responsabilidade e termina que não há políticas públicas necessárias para aquela região. Então foram as mais afetadas. Mas ainda mais, você vindo mais para cá, a gente vê que o Estado faltou com seu compromisso de construir as barragens necessárias para evitar as enchentes na Mata Sul, no Agreste. Só construiu uma das 5 barragens necessárias. O governo federal alega que foi erro de projeto, o governo do Estado diz que é perseguição política, mas ele faz 10 anos que está por isso mesmo. E o povo pagando a conta. Quando a gente tem um problema, a gente tem que tomar as rédeas da situação e resolver. Não é ficar arrumando culpado, não, porque o povo não quer saber de quem é a culpa, o povo quer seu problema resolvido. Então, hoje, o Estado tinha 5 bilhões em caixa e ficou nessa briga, jogando a culpa para um, para outro, das barragens, teve enchente de novo, teve tragédia de novo. Se é que a gente pode chamar de tragédia, porque já era anunciada. Então, é algo que tem que ser prioridade. Obras estruturantes, como as barragens, que vão, além de guardar água, para a gente levar água para os lugares onde não tem água, também vai evitar que haja essas enchentes, haja toda essa tragédia que acontece chovendo um pouco mais e os fenômenos climáticos tendem a aumentar porque a degradação ambiental está muito grande. Em relação à geração de renda e emprego, a nossa população literalmente está passando fome, muita gente passando fome pelo desemprego. É comum a quantidade de pedintes nos sinais de trânsito, nos semáforos, moradores de rua tomando conta da cidade. O que fazer para mudar esse quadro? O nosso maior objetivo é erradicar a miséria em Pernambuco. Isso é a nossa meta, que a gente tenha todos os pernambucanos e pernambucanos vivendo com dignidade ao final do nosso governo, consumindo, podendo fazer as 3 refeições por dia. E isso se faz com programas de transferência de renda, faz com programas de qualificação profissional, até porque programa de transferência de renda tem que ter porta de entrada e a porta de saída. Tem que ter uma meta, um objetivo de trazer essa pessoa para a cidadania, para o mundo do mercado de trabalho. Então, é necessário ter esse amparo do Estado e fazer um programa de qualificação profissional de acesso à renda. E nós vamos fazer isso com o novo programa Chapéu de Palha, que é o nosso compromisso tanto para os homens e as mulheres do campo, que precisam dessa ajuda, e vai junto com esse programa de transferência de renda, esse programa social, junto com ele vai a assistência técnica, o acesso à terra para plantar, o acesso a tudo que pode se oferecer com o IPA, com a Secretaria de Agricultura, que deixou de funcionar para, de fato, fazer as políticas agrárias que são necessárias, principalmente para o pequeno agricultor. André de Paula foi secretário de Agricultura e entende bem e viu bem a diferença que é hoje e que antigamente foi a Secretaria de Agricultura. Então, nós vamos ter o novo Chapéu de Palha, que vai funcionar para homens e mulheres do campo, mas também da cidade, no sentido de gerar emprego e renda, de ter acesso ao microcrédito, de ter a qualificação profissional, principalmente voltada à vocação econômica de cada região, e que a gente possa, assim, ter pessoas trabalhando, ter pessoas não somente de carteira assinada, mas que possam ter seu próprio negócio, ter sua renda e envolver sua família em alguma atividade produtiva. Marcelo? Deputada, voltando aqui para a nossa região, a senhora hoje recebeu o apoio de várias lideranças. Em Brejinho, parte da oposição, parte da situação, declararam apoio à senhora. Por exemplo, Inácio Teixeira, Ronaldo Delfim, do Jackson Lira, o atual vice-prefeito de Gilson Bento e 2 vereadores
apoiando a sua candidatura. Aqui em São José do Egito também, o presidente João de Maria, Aldo da Clips, Alberto Tiago, uma ruma de apoios. Tuparitama também, 3 vereadores da oposição declararam apoio. Tabira também. Como a senhora está vendo isso? Está se encorpando o nome Marília Reis? Eu fico muito honrada, viu, Marcelo? E é de uma grande responsabilidade a gente notar que as pessoas estão enxergando no nosso projeto, não é somente no projeto de Marília Reis, é no projeto que a gente lidera e que eles se sentem representados pelas ideias que a gente vem colocando. E a gente conversa e a gente reflete justamente o que a gente conversa com as pessoas, o que a gente sente, as pessoas que eles vêm nos colocar, e muitas vezes as pessoas vêm falar sobre um problema já com uma sugestão de solução. E isso a gente só consegue quando tem a liga com as pessoas. E eu sempre costumo dizer que, primeiro, a gente une o povo. E foi isso que eu fiz minha vida toda, mesmo quando a gente ainda não tinha um partido para disputar a eleição. Criar esse vínculo com as pessoas, criar essa aliança, que é a mais importante, a primeira de todas, com o povo, para depois a gente começar a dialogar e criar essa aliança, essa identidade com os políticos. Fizemos isso, montamos a chapa majoritária foi a primeira a ser anunciada e não foi uma chapa com tapa-buraco não, porque tem gente que está aí até agora buscando político para tapar buraco na chapa majoritária. Eu achei parecida a chapa Marília com a chapa de Arraes de 86, que tinha usineiro e tinha padre. A senhora se inspirou nisso também? Eu sempre me inspiro em Arraes, mas qual é o padre? No padre... Não, eu sei, Mansueto tem, mas na nossa não tem padre. Não, mas é parecido. Não, mas sempre me inspiro em Arraes porque a gente precisa juntar quem é diferente, né, Marcelo? A gente vai fazer uma chapa onde todo mundo é igual? Então, o que é que a gente vai ampliar? Pernambuco precisa que a gente abra uma avenida muito larga, muito ampla para recuperar o Estado. Não dá para chegar e fazer uma política restringindo, uma política de nicho, fazer um diálogo, um discurso muito restrito a determinadas pessoas. A gente tem que colocar gente que pensa diferente, mas que tem convergência em muitos aspectos. Gente que pensa diferente, mas que tenha respeito a quem pensa diferente de você e busque pontos que convergem, busque pontos que concordam. E nós três estamos aqui buscando esse entendimento, construindo esse entendimento, mostrando que é possível esse entendimento, numa época em que famílias estão divididas, amigos estão brigando em grupo de WhatsApp, brigando por causa de política. A gente está aqui juntando. Eu, que tenho, não somente sou neta de Arraes, mas minha formação política foi com Arraes. André de Paula, que entrou na política pelas mãos de Marco Maciel. Sebastião Oliveira, que é do Sertão, o deputado mais votado do Sertão há algumas eleições, que é sobrinho de Inocência Oliveira, primo de Inocência Oliveira, e está aqui conosco, com essa agência, apoiando o presidente Lula, porque a gente apoia a democracia, porque mesmo Sebastião e André já tiveram algumas divergências no passado, mas reconhecem o grande presidente que o presidente Lula fez e são contra essas ameaças à democracia, esse desgoverno que o Brasil está vivendo. Então estamos aí unindo. Isso é muito bom. E são 3 deputados federais que podiam muito bem estar disputando a reeleição e que seriam eleitos. Não está aqui nenhum dos dois, nem André, nem Sebastião, veio para a chapa, não, vamos botar aqui fulano, porque se fulano for disputar a reeleição, não é reeleito, então bota ele na majoritária. Não é assim, não. André de Paula tem uma grande base consolidada, uma grande votação ele teria se fosse deputado federal. Sebastião Oliveira também todo mundo sabe, vocês aqui do Sertão conhecem. Então, é gente que está aí se colocando à disposição para isso. Inclusive lá em Serra Talhada a gente está também unindo, a gente uniu aqui na majoritária e está unido nos municípios. Você citou Brejinho também, que está unindo parte da situação com a oposição. Serra Talhada a gente uniu também lideranças políticas que tinham suas divergências locais. Sabe por quê, Marcelo? Porque quando a gente quer ganhar a eleição, quando a gente quer realmente que um projeto ganhe a eleição, a gente junta. A gente não espalha, não. Ao menos isso eu aprendi. Por isso que eu falo tanto
essa questão do PSB. Se o PSB quisesse mesmo que Lula ganhasse a eleição, ia estar era articulando para todo mundo estar no palanque de Lula, para Lula vir e fazer aquela festa grande com todos os candidatos a governador, se fosse possível. Se eu pudesse, eu fazia isso, eu organizava o presidente Lula, porque eu estou interessado é que ele ganhe a eleição. E quero discutir Pernambuco. Eles não. Eles ficam lá dizendo, olha, se você não vier para Pernambuco e andar só com a gente, lá em São Paulo a gente não vai apoiar Fernando Haddad. Olha, se você não vier para Pernambuco e pedir voto só para Danilo, eu não vou lhe dar o tempo de TV, não. É assim. Minha gente, será que eles querem que Lula ganhe a eleição mesmo? Eu acho que não querem, não. Eles estão preocupados só pegar o presidente Lula, que tem uma grande popularidade, o povo quer votar no presidente Lula, e tentar limpar, amenizar, invernizar o desgaste que o governo deles tem. É esse o interesse deles. E o povo entendeu isso já muito bem e não vai cair nessa de novo. Deputada, a senhora falou na questão da segurança pública, o Pacto pela Vida, que Pernambuco vem sofrendo. São José do Egito, exemplo, este ano já vai com 11 assassinatos. Inclusive, Luciano, concorrente com Serra Talhada, né? Passou Serra Talhada, né? E também a outra questão, a mulher pernambucana, nós não temos delegacia da mulher no interior, nós não temos delegacia de proteção à mulher. O que fazer para atender, o que fazer para dar proteção à mulher? Primeiro, é importante dizer que a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural. Ou a gente começa mudando a cultura com uma educação inclusiva, uma educação em que as crianças cresçam sabendo que todos são iguais, têm os mesmos direitos, que as mulheres sabendo o que é um relacionamento abusivo, sabendo o que são os diversos tipos de violência, entendendo as violências que a gente sofre no dia a dia e não aceitando essas violências desde as pequenas até as maiores, se é que existem violências pequenas, mas eu digo isso porque tem algumas que a gente passa e ficam despercebidas. Inclusive, essa semana deu entrevista à Veja, nas páginas amarelas da Veja, e o repórter perguntou qual era a violência política que eu já tinha passado. Eu disse, olha, são tantas que não vai caber nas páginas que você tem, não. Agora, vou lhe dar um exemplo no dia a dia. Muitas vezes a gente está na Câmara, está em algum espaço e tem eu mais 2 ou 3 deputados, homens, e chega alguém para cumprimentá-los, normalmente não me cumprimenta. Cumprimenta somente os homens. É como se as mulheres passassem despercebidas, não é, dessa situação. Então, e depois ou chegam lá e perguntam, você é assessora de quem? É assessora para fulano? Eu digo, não, eu sou assessora do povo de Pernambuco, do povo do Brasil, deputada federal, Marília Reis. Então, são coisas que acontecem no dia a dia e que as mulheres precisam perceber isso desde pequenas, notarem que são tratadas diferentes e não aceitar isso. E os meninos serem criados para não fazerem isso, para não tratarem as mulheres dessa maneira. Eu sou mãe de 2 meninas, estou grávida novamente, não sei se é menino ou menina, mas pode ter certeza de que eu me esforço muito para que elas vivam num mundo melhor. Então, acho que essa questão da violência contra a mulher, primeiro, é cultural. E pode ter certeza de que a partir do momento que tem uma governadora mulher, isso vai se refletir nas políticas públicas que são implementadas. Eu digo isso com base em muitas questões. Por exemplo, na Câmara Federal eu dei entrada e foi aprovado o meu projeto de lei que permite a distribuição de absorvente para as meninas, estudantes, porque 1/4 das meninas, 25% das meninas já faltaram aula porque não tiveram acesso ao absorvente. Nunca ninguém falou sobre isso, porque se dependesse só dos homens, os homens não iam pensar nesse assunto, não iam se colocar no lugar das mulheres, não iam nem saber que isso acontecia. Primeiro porque é um tabu, as mulheres têm vergonha de falar sobre isso, e é difícil para os homens se colocar no lugar de alguma mulher que passa por essa situação. Eu sou mãe de 2 filhas, como falei, pari 2 vezes. Eu sei o desespero que é para você parir uma criança. A mulher que está me ouvindo aí, que teve menino de parto normal, como ainda é a maioria, né? A cesárea está aumentando muito, mas ainda é a maioria, sabe que é um negócio que tira a gente de si. Então, tem que ter um conforto, tem que ter um atendimento digno, um acolhimento, um conforto para você ter seu filho na hora mais importante da sua vida. E a violência tem que ter repressão, mas tem que ter a prevenção. E a prevenção só acontece quando a mulher entender
que ela pode ser o que ela quiser, que ela não pode deixar ninguém baixar sua autoestima, porque para chegar numa etapa, numa violência física, antes ela teve sua autoestima destruída, ela teve sua independência econômica, financeira afetada. Então, todas essas políticas públicas, pode ter certeza de que, tendo uma governadora mulher, vão funcionar de verdade, porque a gente sabe o que as mulheres passam. Marcelo? Deputada, como a senhora vê o governo Bolsonaro? É um desgoverno, né? É um governo antipovo. Lá na Câmara Federal, sou uma das deputadas que mais faz oposição a Bolsonaro desde o início do meu mandato. E acredito que a gente tem essa responsabilidade com o Brasil, inclusive me esforço muito. Por isso que eu digo, é um absurdo o que o PSB está fazendo, porque a gente precisa fazer que o presidente Lula, inclusive, ganhe no primeiro turno. Estou empreendendo todos os esforços para isso, e as articulações nacionais que eu puder fazer também para que o presidente ganhe no primeiro turno, estou fazendo, porque ele vai precisar de um tempo de transição. Meu avô Miguel Arraes dizia que para cada ano de um governo que destruísse a coisa pública, como o Bolsonaro tem destruído, era preciso 4 a 5 anos de um governo progressista, de um governo com compromisso com o Estado Nacional Brasileiro para recuperá-lo. Então é uma situação muito preocupante que o Brasil está vivendo e que nós precisamos de todo o tempo possível que a gente puder ter para que o presidente Lula tome pé da situação, tome as rédeas da situação e recupere o Brasil aos brasileiros contra Bolsonaro. Bom, são 12 horas e 48 minutos, 12h48, você está ouvindo o programa Sem Fronteiras, especial de sábado, na apresentação deste amigo de vocês, jornalista João Carlos Rocha, também com a participação do blogueiro Marcelo Patriota. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios a deputada federal Marília Arraes, pré-candidata a governadora, também o deputado André de Paula, pré-candidato ao Senado. E nós vamos fazer uma roda viva, dar um pouquinho agora aí para o pré-candidato a senador, aniversariante, né, conversar, dizer dos seus projetos. O ex-senador Marcelo disse aqui que tem tempo, não tem pressa. Chegando ao Senado vai ter tempo, vai ter condições de realizar projetos para Pernambuco, melhorar Pernambuco. Bom dia. Bom dia, João Carlos. Marco Maciel dizia, quem tem prazo não tem pressa. Não tem o que dá no exato. mesmo, né? Mas, bom, eu quero lhe dizer, João Carlos, que eu me preparei para viver esse momento. Ele é uma decorrência de uma longa caminhada que se inaugurou com o estímulo do senador Marco Maciel. Aliás, uma curiosidade, Marília Arraes, que é neta do ex-governador Miguel Arraes, o governador Miguel Arraes disputou 4 vezes o governo de Pernambuco. Foi 3 vezes governador e perdeu uma eleição. O senador Marco Maciel disputou 4 vezes o Senado, ganhou 3 eleições e perdeu uma. Então, até nisso, as nossas origens têm uma certa sintonia com a chapa que foi montada. O senador Marco Maciel é um político honrado, um político que me inspira pela forma como sempre atuou na política. Eu cumpri o mandato de vereador, 2 de deputado estadual, 6 de federal. Chegando ao Senado, vou ter cumprido toda a trajetória no Legislativo. Acho que nesses últimos 22 anos em que estive em Brasília, onde fui líder do meu partido, da minoria, onde estive na mesa 2 vezes, inclusive agora como vice-presidente da Câmara, você constrói um conceito, um trânsito, uma energia política que será importante para apoiar a governadora Marília Arraes, para servir aos pernambucanos. Marília disse aqui, e eu vou repetir, que eu, Sebastião e ela temos em comum o fato de que, se disputássemos as nossas reeleições, não teríamos grande dificuldade para voltar à Câmara dos Deputados. Mas essa não foi a nossa opção. A nossa opção foi por enfrentar o desafio de patrocinar a mudança no nosso Estado, de inaugurar um novo ciclo, um ciclo em que uma mulher corajosa, competente, preparada, vai liderar o nosso Estado. E eu sei que a responsabilidade do senador é muito grande, porque eu tenho andado com Marília por Pernambuco inteiro, ela tem ouvido as pessoas, as lideranças, ela tem assumido compromissos, os compromissos de Marília são meus também, e eu sei que muitos desses compromissos serão resolvidos com mais facilidade se o senador
no seu esforço, não é, puder arregimentar recursos, facilitar a vida da governadora. Eu acho que é isso que a gente pretende fazer lá, colocar essa experiência, colocar essa maturidade política. O Senado é uma casa da maturidade, é a casa que revisa as decisões na Câmara. Ser deputado federal precisa ter 21 anos, para ser senador, 35. Por isso, no Senado, você tem ex-presidentes, ex-governadores, políticos de muita experiência. Lá, cada estado tem 3 senadores. Então, tem um senador experiente, tem um senador que tem uma força política, e eu acho que essa força existe, porque o meu partido é o maior partido do Senado, o presidente do Senado hoje é do PSD, e nós teremos, dos nossos 14 senadores hoje, 9 ainda tem mais 4 anos. Portanto, não é exagero dizer que vamos ter 15 senadores, 14 ou 15, isso nos confere o poder de ser a maior bancada, e isso é uma energia política importante. Eu tenho dito que vou ser o senador que vai apoiar o presidente Lula nos programas sociais que ele precisa voltar a implementar para corrigir, por exemplo, esse dado recentemente divulgado que nos envergonha muito. O Brasil voltou ao mapa da fome. Significa dizer que 30 milhões de brasileiros, todos os dias, ao acordar, não sabem se vão comer. E os que conseguem comer se alimentam de forma inadequada. Isso é um retrocesso que só países em guerra experimentam. E eu acho que até eu, que no governo Lula fui oposição ao presidente, até eu reconheço que o presidente que mais avançou na inclusão das pessoas, na percepção dos que não são percebidos, foi o governo do presidente Lula. Nunca foi tão importante, primeiro, unir o país. O presidente Lula não vai encontrar um país apenas em crise econômica, vai encontrar um país dividido, rachado, e acho que ele fez bem quando convidou Geraldo Alckmin para ser seu vice. Ele sinalizou no sentido de que é prioridade unir o país. Então, o presidente vai ter que fazer isso. O presidente é um presidente que respeita a democracia, e isso é algo muito importante nesse momento. E o presidente é um presidente que prioriza quem realmente é prioridade: os excluídos, aqueles que estão fora da ação do Estado e que precisam ser incluídos nessa ação. Então, vou colocar toda essa experiência à disposição dos pernambucanos, que sempre foram muito generosos comigo. São 9 mandatos, e isso é um ativo muito importante. Acho que no Senado eu vou poder dar o retorno, a reciprocidade, a essa confiança, com toda essa experiência e com a minha vontade de servir a meu Estado. Então, aquele Lzinho de Lula já é votando em Lula. Eu vou votar em Lula, tenho dito isso repetidas vezes. Eu não estou dizendo que eu sou do PT. Né? Tem algumas pessoas que confundem, né? Confundem. Veja, eu tenho muito orgulho da minha trajetória política. É a história. A história está aí para ser contada. E eu tenho orgulho dessa trajetória política. Eu entendo que política a gente faz somando, juntando as pessoas, procurando convergências onde aparentemente só há divergências. E esse é um momento importante no país, na busca dessas convergências. Me estimula muito estar no Senado. O meu compromisso, eu tenho repetido por onde ando, é apoiar o presidente Lula. E o que é que eu quero fazer, Marcelo? Eu não quero ser um voto apenas para apoiar o presidente Lula. Eu quero batalhar no meu partido, onde eu sou dirigente nacional, onde eu já fui líder. Eu quero batalhar com a minha bancada para que os 15 votos que o PSD terá no Senado possam ser importantes no suporte que o presidente Lula vai precisar. E os meus companheiros que vão para a Câmara. Nós vamos eleger uma grande bancada também. Então, o governo do presidente Lula será seguramente um governo que vai buscar a unidade nacional, uma coalizão de forças políticas que são distintas, mas que se unem para servir ao Brasil. Gostaria de registrar aqui o WhatsApp começando a funcionar, chegando aqui, e o Cabra não disse quem era, mas João, diga a Marília que eu fui para encontro com recursos próprios. Né? Esqueceu não, né? Armandinho está por aqui. Armandinho do Fulô de Mandacaru. Teve lá em Itapedi, fizeram um showzaço lá, viu, João? Nosso pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Pré-candidato a deputado estadual, né? Pelo Solidariedade, o partido da governadora Marília Reis. Se ele cantar bem e dançar bem, vai chegar lá. Eu queria só pedir licença aqui para completar um pouco da fala de André de Paula e dizer o quanto
é necessário que a gente vote fechado nessa eleição, né? Não estou pedindo voto ainda, mas estou dizendo a necessidade de ter um afinamento para que o governo possa, de fato, recuperar Pernambuco, como a gente pode fazer se tiver um senador como André de Paula lá em Brasília. André não vai para Brasília para aprender como é que anda naquele corredor de lá, não. Ali é muito difícil da pessoa se achar, minha gente. Não é simplesmente chegar lá e fazer, entrar, botar um broche no peito, como bota o broche de senador, e fazer discurso, não. E chegar e dizer todo lado de fulano, de Beltrano, não. Tem que saber andar, tem que saber articular para que Pernambuco consiga os empréstimos necessários para tirar Pernambuco desse buraco que o PSB colocou. Tem muita coisa para se fazer. E se a gente não tiver um senador totalmente alinhado, afinado com o nosso projeto, não vai ser mais difícil do que a gente espera. Não vai ser fácil. Quando eu falo de André de Paula, além de ele ter esse compromisso com a democracia, esse compromisso com o presidente Lula, que não vai ser somente de estar lá fazendo discursinho e discurso, levantando o dedo, a mão e dando um voto, não. Vai ser um compromisso de articulação. André, eu sou testemunha, eu estou lá, sou deputada federal com ele, inclusive até há pouco tempo, estava na mesa diretora junto com ele, ele é vice-presidente da Câmara. É um dos deputados mais influentes do Brasil. Então vai chegar lá, vai ter força para trazer apoio político para o presidente Lula. Assim como o PSD, seu partido, não vai estar do presidente Lula. E a gente vai precisar muito. Vocês sabem que Pernambuco tem 3 senadores, como todos os estados. Cada estado tem 3 senadores. E vocês sabem quem são os senadores. Quem estiver me ouvindo e não souber, procurei no Google quem são os senadores de Pernambuco. Então, eu vou precisar de um senador que seja afinado com a gente. E André de Paula é uma das pessoas mais decentes que eu tive a oportunidade de conhecer na política, e eu tenho certeza de que vai estar junto com a gente, junto conosco, ajudando a recuperar Pernambuco. Tem coisas que só um senador consegue. Eu dou um exemplo de uma das obras maiores que teve lá, conseguidas por um senador, lá na região metropolitana, que foi a engorda da praia de Piedade. Foi um negócio que fazia muitos anos, tinha prédio que estava prestes a cair porque o mar estava avançando, e foi um senador que conseguiu na época. Tem certas coisas que é um senador influente, senador que sabe como é que anda lá, senador que sabe como é que faz as articulações necessárias. E a gente vai precisar muito para recuperar as rodovias, para fazer o gasoduto chegar até o sertão do estado, que vai impactar muito no desenvolvimento de Pernambuco. Tem tanta coisa que a gente vai precisar fazer, que vai precisar de senador influente, de senador que vai para lá para não ser mais um senador só, não, que vai ser o senador de Pernambuco. Falar agora com o ex-prefeito Luciano Duque, né, Serra Talhada, e como a gente conhece Serra Talhada, pertinho daqui, era comum a gente ver aquele de braço, Luciano Duque e Sebastião, né, lá em Serra Talhada. Como é agora estar no mesmo palanque? Olha, nós já estivemos em outras eleições anteriores, não vejo dificuldade nenhuma. Nós temos campos opostos lá em Serra Talhada, mas compreendendo o momento que Pernambuco vive, nós temos que nos juntar aos contrários. E é isso que Marília está fazendo muito bem, quando trouxe André, quando trouxe Sebastião, e todos estão somando a um projeto que vai mudar Pernambuco. É essa compreensão que eu tenho, por isso que eu continuo, né, defendendo esse projeto, defendendo essa bandeira, né, do resgate de Pernambuco para os pernambucanos, e compreendi que a gente precisava andar o estado inteiro, e isso eu estou fazendo há bastante tempo no meu processo de candidatura. Colocamos o projeto do Pernambuco Mais Forte, e tenho dado algumas contribuições, vou dar muitas outras, na questão da saúde, na interiorização da saúde de Pernambuco. Marília fala muito bem, versa muito bem sobre esse tema, na questão do apoio à agricultura familiar, que existe em Pernambuco, né? Acabaram com o IPA, hoje o IPA está sucateado. Para além disso, nós precisamos aprender com quem faz desenvolvimento no interior. O estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, o estado do Ceará. É preciso a gente ter outros mecanismos de atração de desenvolvimento, e isso a gente vai estar discutindo na Assembleia, com o companheiro André também lá no Senado, e Marília, né, vai sentar com o setor produtivo de Pernambuco para a gente recuperar a capacidade de investimento e trazer investimento que gere emprego e gere renda. O Ceará faz isso muito bem, André, e eu tenho acompanhado
acompanhado, inclusive empresas de Pernambuco que estão indo para o Ceará, porque a forma e o olhar e o tratamento que o empresário tem lá, ele prefere sair de Pernambuco ou sair de outros estados e ir para o Ceará. E a gente está perdendo o bonde da história. Ou seja, Pernambuco tem índice lá para antes e precisamos respirar novos tempos. Sem dúvida nenhuma, com Marília, Pernambuco vai estar no caminho certo, no rumo certo. E nós vamos resgatar a história. Marcelo Patriota. Duque, eu não poderia deixar de perguntar, e como é que vai ficar? Você não tem briga lá em Serra não, agora não vai brigar mais com ninguém. Você está com o Sebastião, está sendo apoiado pela prefeita Márcia Conrado. Tem briga mais não, né? Tá um céu pra você lá. Tá um céu, maravilha. Tá só de brincadeira. Eu só brigo com minha mulher de vez em quando. Não brigo com mais ninguém. Você não briga. Inclusive ontem você obedeceu ela. Tá lembrado? Não fica falando não, pega mal. Aqui ninguém briga com ninguém. Aqui a gente tá pra resolver as brigas dos outros. Mas pra brigar a gente não tá não. A gente só briga por Pernambuco. A palavra à deputada federal pré-candidata a governadora Marília Reis para as suas considerações finais, a sua mensagem ao povo do Pajeú, em especial ao egipciense. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, dizer que é muito simbólico para mim estar hoje com o Dr. Romério, com vários companheiros daqui de São José do Egito, junto com o João de Maria, que hoje veio junto conosco, né, nessa caminhada, e a todos que estão nos acompanhando, Albérico, Aldo, Jota. Quero agradecer muito a todo mundo de Brejinho que veio, né, que é Chico Dudu, todo o pessoal da oposição, toda, enfim, a parte da situação que também veio conosco. Dizer que pode ter certeza que vai valer a pena, que nós estamos comprometidos a mudar Pernambuco e vamos, sem dúvida alguma, fazer isso. Depois, junto com os municípios, ajudar a recuperar a situação dos municípios. O nosso futuro senador André de Paula, vai ter um papel também essencial nessa articulação junto com o governo federal para dar o apoio necessário aos municípios do nosso estado. Então, é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, estar aqui sendo tão bem recebida, numa terra que já nos recebeu tantas vezes, que já nos encheu de esperança nessa caminhada e que agora pode ter certeza de que vai se concretizar. Porque muita gente ficou com raiva, né, em 2018, em 2020, mas, gente, tudo acontece no tempo de Deus. Não adianta a gente estar com raiva, a gente estar ressentido, ou magoado, ou botando a culpa em alguém, botando a culpa em alguma coisa. A gente tem que dar o máximo que a gente pode fazer e aceitar que os planos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos. Diferente de agora. Agora está tudo dando certo, tudo se encaminhando para que a gente possa, de fato, corresponder a essa vontade do povo de Pernambuco. Queria agradecer muito a Luciano Duque, a Armandinho, que está aqui também, nosso pré-candidato a deputado estadual. Nós temos uma grande chapa, deputados estaduais, deputados federais, e vamos, sem dúvida alguma, apresentar grandes quadros para Pernambuco que vão nos ajudar a recuperar nosso estado. Um grande abraço para vocês. Quero mandar um abraço também para Gilberto Rodrigues, um grande amigo nosso de muitos anos, e dizer que a gente está sempre à disposição. Queria chamar todos que estão nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais. Por aí, Marília Arraes, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok também. E segue a gente, compartilha, manda teu comentário, que a gente quer muito ouvir vocês. Um grande abraço, muito obrigada a todos da Gazeta FM e até a próxima, que Deus abençoe a todos. André de Paula. Bom, João Carlos, eu quero agradecer muito por esse espaço que é nobre e que nos permite conversar com os pernambucanos do Pajeú. Quero agradecer a você, a Marcelo, quero agradecer a Gilberto, agradecer a quem nos ouve até aqui. Quero dar um testemunho. Eu tenho uma longa trajetória na política e tenho andado muito com Marília por Pernambuco, todas as regiões do estado. Nunca percebi nas ruas tantos sinais de apoio, de incentivo, de carinho, a percepção das pessoas de que Marília traz consigo a esperança, que Marília traz consigo o compromisso com a mudança, com um Pernambuco melhor. É isso que motiva a mim e a Sebastião a ter aceito esse convite, a estar ao lado de Marília,
assumindo compromisso com os pernambucanos. Quero agradecer, não é, aos pernambucanos aqui do Pajeú, a todas as lideranças políticas que nos acolheram ontem em Afogados, em Itabira, em Tuparetama, hoje aqui em São José do Egito, os vereadores que estão chegando para fortalecer esse grupo, para fortalecer esse projeto, essa vontade de mudar. Isso tudo é muito importante. Eu aprendi também com o Marco Maciel, João Carlos, ele dizia: política é uma atividade solidária, não é solitária. Então é a solidariedade desses companheiros todos de Pernambuco inteiro que vai dar um novo, um melhor momento para o nosso estado. Quero deixar o meu abraço aqui e dizer da minha alegria por ter caminhado nesses dias com Luciano Duque, que é um pernambucano, um político de grande envergadura, por quem eu tenho grande admiração, por esse jovem, talentoso artista, Armandinho, que está colocando o seu nome também à disposição dos pernambucanos, e quero homenagear o ex-prefeito dessa terra, que nos acolheu com muito carinho, que é também uma pessoa por quem tenho enorme admiração, que é o nosso amigo Romério Guimarães. Então, agradeço a vocês e agradeço a todos que nos assistiram. Luciano Duque. Bom, eu queria agradecer os ouvintes da Gazeta FM, João Carlos, meu amigo patriota aqui, Romero que nos recebe, João de Maria que está aqui, nosso presidente da Câmara, mas especialmente a Gilberto Rodrigues, companheiro, né, de tantas histórias, né, do movimento do Pajeú histórico de Arraias. Nós começamos lá atrás, Marília, acho que era menina ainda, quando a gente estava nessa correria, percorrendo o estado de Pernambuco, principalmente aqui no movimento Pajeú. O Romero é dessa época também. Eu sou um pajeuzeiro empedernido, amo essa região pelo seu povo, pela sua bravura, pela sua coragem. Então, obrigado, povo do Pajeú, obrigado, André e Marília, e com certeza, né, vamos ter boas notícias para a semana, Marília, que o cenário está aí se descortinando com céu azul, né, com muita notícia boa para o povo de Pernambuco comemorar. Doutor Romério, a gente encerra. Eu queria mais uma vez agradecer de ter tido a honra de receber a nossa futura governadora de Pernambuco, Marília Reis, na Terra da Poesia, receber o futuro senador André de Paula, o futuro deputado estadual Luciano Duque, o futuro deputado estadual Armandinho, agradecer também a presença de Chico Dudu, em nome dele, todos os vereadores de Brejinho, Danilo de Tuparetama, enfim, todos que compareceram a São José do Egito nesse dia que, com certeza, terá desdobramentos favoráveis para a campanha de Marília Reis. E, se Deus quiser, Marília, nós voltaremos a recebê-la com sua equipe, e São José só terá orgulho de dizer que contribuiu para eleger a primeira mulher para governar o Grande Leão do Norte, o estado de Pernambuco, terra que já foi governada 3 vezes pelo seu avô. Um grande abraço a todos. Luciano. Eu só queria cumprimentar Chico Dudu, Vanderlei, lá, o ex-prefeito, e todos os vereadores de Brejinho. Vamos chegar lá, viu? Deputada, eu quero fazer um registro aqui. Nós temos aqui um sebo, e o seu Antônio do Sebo esteve aqui, ele está lá, pediu para repassar um livro de Antônio Calado, Tempo de Arraias. Tá certo? É um presente que ele está entregando aí. Queria agradecer a ele, até porque fazia um tempo que eu estava atrás desse livro, que o meu eu emprestei a uma pessoa e nunca me devolveram. Será que é isso aí? Agradeço demais, demais mesmo. Muito obrigada, seu Antônio. Alegria de saber que o tempo de Arraias está voltando.